Então, nós vamos ver aqui algumas coisas. Queria que vocês abrissem a palavra de Deus. Lucas, na tentação do Senhor Jesus, capítulo 4, versículo 5 a 8. Quem achou, diga amém. Quem está preparado para aprender um pouquinho aí sobre a palavra hoje? Então, você vai orar comigo para Deus me usar para poder falar contigo, amém? Senão vai dar ruim. Porque se for eu que for falar, não vai resolver. Tem que ser o Senhor falando, não é? Amém? Cachorro, diga amém? Amém? E o diabo, quem? Quem? O diabo. Levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos da onde? E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Quem quer servir só a Deus aí? Feche seus olhos nesse momento. Curve sua cabeça, ore comigo, peça ao Pai que fale contigo, que o Espírito Santo venha nos envolver nessa noite, mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor venha nos usar como um canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que precisamos ouvir. Meu Deus, como eu disse, se o Senhor não falar, não vale a pena estar aqui. Por isso, Pai, em nome de Jesus, traga sabedoria, direção e também esperança, Senhor, de dias melhores na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Interessante que, às vezes, as pessoas falam muito, né, da teologia da prosperidade, né? Mas quem ofereceu tudo não foi Jesus, foi quem? Quem que ofereceu? Tudo, toda a glória desse mundo, né? Todas as riquezas. Jesus, ele fala o contrário, ó, no mundo vocês vão só ter bênção, é isso? O que ele fala? Aflições. É ou não é verdade? Né? E aquele rapaz que era rico, que queria seguir Jesus, o que ele falou? Acumula mais dinheiro para poder você me bancar, foi isso? O que ele disse? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, me segue. Então, Jesus está na contramão aqui do capeta, graças a Deus. Quem está na contramão do capeta é, não é? Amém? É interessante que o diabo, ele chega para Jesus e fala o seguinte, ó, mostrou a glória do mundo, tudo, e falou assim, ó, tudo isso eu vou te dar, porque me foi entregue, e eu dou a quem quero. Interessante que Jesus refutou Satanás. Jesus, ele disse a Satanás, não, adorar somente a Deus, mas Jesus não questionou a condição dele ter o domínio sobre os reinos daqui. Já reparou isso? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? A gente precisa entender isso aí. Jesus não falou assim, não, deixa de ser mentiroso, rapaz. É ou não é? Tudo pertence a Deus. Jesus podia falar, mas ele não, Jesus ficou na dele. Ou seja, porque na realidade, os reinos desse mundo, o sistema desse mundo foi entregue para o diabo. Isso Jesus não refutou. Tanto que mais na frente Jesus fala que ele é o príncipe desse mundo. O que é príncipe? O principal, aquele que rege, aquele que direciona. Fala com o irmão que está ao seu lado assim, então é o capeta que está mandando aí. Acabei de falar aqui com vocês, executivo, legislativo, judiciário, empresário, tudo que não está debaixo do poder de Deus, está debaixo do poder de quem? Deu para entender bem aqui? Então, olha só, então Jesus não refutou. E Jesus fala, ele é o príncipe desse mundo. Quem rege as riquezas daqui é ele. Claro que ele tem limitações. As limitações quem coloca quem é? Deus, porque a limitação dele esbarra onde? Na soberania de Deus. Na soberania de Deus. Então, quando João fala assim, o mundo jaz em quê? O que é jaz? Está debaixo do domínio do maligno. Está aprisionado pelo maligno. Olha só, tudo colaborando com aquilo que o diabo falou. Ou seja, os reinos desse mundo foram entregues para ele. Paulo também fala dos principados, das potestades que governam esse mundo. Tá?
Jesus também fala o seguinte, não pode servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? É o Deus do dinheiro. Então, na realidade, se a gente prestar bem atenção, Satanás ele tem poder dado por Deus para dar as riquezas a quem ele quer. A única coisa que o limita nesse sistema é a soberania de Deus. Tanto que essa limitação, nós vemos que lá em Jó, ele acusa Jó de servir a Deus só pelo que Deus dava para Jó. Não foi isso? Ó, Deus fala, vixe, meu servo Jó, homem sincero, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, né? Deus só faltou falar assim, esse é meu garoto, não é? Né? Esse é meu garoto. Aí o diabo já com aquela inveja, aquele invejoso, é o cão, né? De inveja, né? E ele fala, mas ele só é assim porque você cerca ele de bem. Tira o que ele tem para tu ver. Aí Deus, o que Deus faz? Eu vou tirar. Deus fala isso? Deus fala o quê? Pode tirar. Ou seja, por quê? Porque Deus havia entregue o domínio das riquezas daqui para quem? Para quem? Ele falou, não, pode tocar no que ele tem, menos nele. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Quem está se ligando aí? Glória a Deus? É importante a gente entender isso. Então, toda a riqueza vem do diabo? Não. Não. Nem toda a riqueza, porque a Bíblia diz que riqueza, Salomão fala, e dons vêm de Deus. Mas, para que venha de Deus, nós precisamos saber como elas vão chegar na nossa mão a partir de Deus. Porque senão a gente acaba, né, se perdendo nisso aqui. A gente precisa entender como é que Satanás ele pegou a administração desse mundo. Se a gente for lá para o início de Gênesis, quando Deus forma o homem, a sua imagem e semelhança, ou imagem e semelhança, ou seja, filho e filha de Deus. Filho e filha são o quê? Herdeiros. E o que Deus fala para eles? Olha só, sujeitai a terra, dominai, crescei, multiplicai, frutificai, vocês são os donos da terra. Quem entendeu bem aqui? Então, toda a prosperidade, tudo que está no mundo, todo o sistema, Deus deu para que o homem pudesse administrar e gozar dessa prosperidade. Mas o que o homem faz? Ele desobedece, ele peca. Quando ele peca, ele dá autorização para quem? Porque quem fez o homem cair? Por isso que fala assim, por isso que Jesus diz, por isso que Jesus fala lá em Apocalipse, guarda o que tem para que ninguém te tome, porque o diabo toma mesmo. Paulo diz que daquele que a gente é devedor, a gente vira escravo. Então, como nós éramos devedores por causa do pecado, nós viramos escravos do pecado, escravos das trevas. Então, aí o homem passou a viver sob os princípios do diabo. Qual é o princípio do diabo? A inveja, a ganância, a avareza. Tanto que o apóstolo Paulo fala que os avarentos não herdarão o quê? O reino dos céus. Mas o camarada, mas ele paga os impostos, ele cuida da família, só é avarento. Ele não adultera, não mata, não rouba, mas é avarento. Olha só como é que é muito sério isso. Está sendo claro aqui ou não, gente? Quem está falando é a Bíblia, a palavra que Deus te diz isso, que às vezes a gente elege alguns pecados que não vão para o céu. Não, tem uma lista grande ali. Fofoqueiro não vai, é ou não é verdade? Maldizente, murmurador, tem uma série tem uma lista grande. Fala, irmão, tem uma lista grande. Ainda bem que Jesus pagou pelo nosso pecado, senão dava ruim, é ou não é? Amém? Então, quem é que domina na realidade é o diabo. Então, o que acontece? Ele dá a quem quer. E como é que ele faz isso? Ele tem os propósitos dele, de governança aqui. Aí você vê que uma minoria tem uma riqueza gigantesca, enquanto a maioria vive com as migalhas. É assim ou não é? Isso no mundo inteiro. Eu estava falando no curso de teologia aqui, lei de Pareto. 20% da população mundial detém 80% das riquezas. 82%, né, segundo a ONU. Entendeu bem? 80, olha, estou sendo claro aqui? 80% divide o quê? 17% para sobreviver. E quem é que faz essa distribuição? Adivinha? Adivinha é pecado, vai?
Mas vamos lá. Vamos lá, pelo menos dá um palpite. Quem distribui isso? E não vai mudar nunca. Sabe o que não vai mudar? Porque o homem que não quer viver debaixo da obediência do Senhor. Ele prefere viver em liberdade total para pecar. E a maioria não quer nem saber de Deus. Não é verdade? Porque Deus acaba sendo chato. Eu não posso fazer nada com Deus. Ou seja, vem para a igreja, não vai poder fazer nada. É ou não é? Aí quer viver livre para pecar, quer ser independente. Só que nessa independência, você só tem duas opções. Ou você serve ao diabo ou serve a Deus. Não tem outra. Se alguém tiver outra, me aponta aí, me ajuda aí. É ou não é verdade? Né? Ou serve ao diabo, aí você que define quem você vai querer. Por quê? Por isso que o Senhor Jesus veio como o segundo que? Adão. Quem perdeu a direção do mundo? O primeiro Adão. E aí a Bíblia diz, Paulo diz que o segundo Adão veio para cumprir toda a lei. Amém? Porque quando ele cumpriu toda a lei em obediência a Deus até a morte, ele resgatou o poder no céu e na terra. Quem entendeu bem aqui? Mas não resgatou para Deus, não. Ele resgatou para si, como homem. É isso que a gente precisa entender. Quem perdeu não foi o homem? E agora quem resgatou de novo? Filho do homem. Por isso que ele é chamado Filho do homem. Ele se fez carne e habitou entre nós para nos representar. Mas o que acontece? Agora vamos lá. Para a gente esclarecer mais. Então, por que o Senhor Jesus não acabou com a miséria e não mudou a distribuição? Porque, na realidade, ele só, presta bem, é importante a gente saber isso, só vai ter autoridade na minha vida e na sua aquele que nós quisermos que tenha. Deus não domina e governa sobre rebelde, só sobre espírito voluntário. Deu para entender bem aqui? Eu tenho que me colocar debaixo da asa do Altíssimo com voluntariedade. Senhor, eu estou pecador, tenho problema, mas eu quero ficar aqui guardadinho. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Por isso que o Senhor não vai intervir, o mundo ele vai julgar, ele não vai intervir para resolver, porque Deus não quer saber de resolver conflito entre avarento, entre ganancioso, entre assassino, entre pecador. Deus não vai resolver esse conflito não, gente. Tanto que Deus, ele vai pegar todo mundo e vai salvar todo mundo, é assim? O que ele vai fazer? Tem um povo que aceita Jesus Cristo, é lavado e remido pelo Cordeiro, aí recebe o poder e a autoridade do nome de Jesus, aí o Senhor vai dar a prosperidade que esse povo precisa, e guardar e levar para o céu. Quem está entendendo bem aqui? Por isso que Deus, o mundo ele vai julgar. Ele não vai regimentar o mundo. Não é, a Bíblia não diz isso. Jesus ele fala assim, ir por todo mundo, pegar o evangelho a toda criatura, e vocês vão me ser testemunhas até os confins da terra. Ele não falou que vai salvar o mundo todo, ele falou que vai ser o quê? É só falar que o evangelho é pregado para quem quer ser salvo. Quem não quer só vai servir de testemunho para ser condenado. Então Deus não pode governar sobre pessoas que não querem serem governadas. Aí eu faço, mas você vai fora, pelos bares da vida, seja lá onde for, né? Mesmo que não seja, e aí, vamos ficar com Jesus? Ih, não, fala outra coisa aí. É assim ou não é? Olha a dificuldade, as pessoas não querem saber de Deus, se não quer saber como é que Deus vai governar essa pessoa, quem está governando a cabeça dela, quem é? É o diabo. Então não tem como, ou você serve a Deus ou serve a quem? Ao diabo. Ou tem o Espírito Santo ou tem o Espírito maligno. Não tem como. Aí é que está um problema. Tem pessoas, terrível isso, tá? Mas deixa eu falar com vocês, que às vezes são até, prosperam financeiramente. Você olha para o camarada, meu Deus, aquele é uma topeira, como é que ganha tanto dinheiro assim? Não é verdade? Tem pessoas que são assim, você nem sabe como. E ela não cumpre os princípios de Deus. Mas ainda fala assim, não, só pode ser Deus na minha vida. Coitado do diabo enganando ele. Por quê? Porque, na realidade, se você, presta bem atenção, adquire riqueza com os princípios do diabo, você está servindo a ele. Estou sendo claro aqui, gente?
O que você adquire os bens é fruto de roubo, de negociata, de promiscuidade, de corrupção. E a pessoa fala, não, Deus está comigo. Que Deus? Tem o Deus desse século. Mas não o nosso Deus Jesus Cristo. Estou sendo claro até aqui, gente, ou não? Amém? Glória a Deus? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque Deus traz riqueza, mas a riqueza que Deus traz é debaixo dos princípios de obediência e submissão à palavra dEle. Tanto que a Bíblia diz que Deus ama a prosperidade dos seus servos, mas eu preciso cumprir os princípios dEle. E não posso me deixar enganar, gente. Não é porque eu estou ganhando alguma coisa que talvez venha de Deus. Eu tenho que avaliar. Será que veio de Deus? Estou sendo claro aqui ou não, gente? Que o diabo tem poder para dar riqueza. Ele falou para Jesus, e é verdade. Eu não estou a quem quero. Jesus não refutou isso, não. Quantas pessoas você conhece aí que são endinheirados e são endiabrados? É ou não é verdade? Amém? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz em quê? No maligno. Então, Deus quer a prosperidade dos servos dele, mas de acordo com o que Ele determina, com os princípios dele, porque mais vale para Deus a salvação da nossa alma, que Jesus fala assim, o que adianta o homem e perder o quê? Vai ganhar o mundo todo com o diabo, mas vai perder o quê? Vale a pena? Porque um dia todo mundo vai de ralo, não é verdade? Esse corpo aqui não tem jeito, um dia já era. Então a gente precisa entender uma coisa, quem rege as questões desse mundo, o sistema desse mundo é o diabo, não adianta a gente achar que não é. E aí vou falar lá na frente em Apocalipse, a Bíblia diz que a besta, né, que emerge do mar, todo mundo fica com medo dessa besta, meu Deus, que besta é essa? O pessoal tem que falar de ser besta, de ficar acreditando em qualquer coisa, né? Né? Essa besta, ela já existe, porque a Bíblia diz que ela era, é e há de vir, ou seja, ela é contínua, é o mesmo sistema que governa o mundo. São nações que governam o mundo, e a Bíblia diz assim, que se uma nação não aceitar os acordos, eles falam para não chover lá, ou vai chover, ou seja, vai criar embargo, não vai comprar, não vai vender. Isso acontece hoje? E aí a Bíblia diz que o dragão, a antiga serpente, Satanás, é que dá força à besta. Deu para dizer bem aqui? É que está atrás organizando. Então, todo esse sistema, quem governa, quem domina, quem direciona, é o diabo. É o mesmo que foi tentar Jesus e falou, vou te dar esse prostrado inadorado. E aí, eu vou falar uma coisa para vocês. Jesus sofreu 3 tipos de tentações ali. Uma foi nas necessidades básicas da vida, na necessidade de comida, que foi o pão. É ou não é verdade? A pessoa está com fome, está com dificuldade, aí o capeta chega, oferece alguma coisa, e aí você usa o dom de Deus, o poder de Deus, para você fazer o quê? Né? Ou seja lá, aquilo que Deus te deu, para você se safar, sem que seja da vontade de Deus, vai dar errado. Mas tem pessoas que conseguem passar, mesmo na necessidade, e continuar fiel ao Senhor. Quem entendeu bem aqui? Isso também é bom, é ou não é verdade? Aí a segunda parte é quando ele leva o Senhor até o pináculo e fala o seguinte, ó, pula daqui, meu irmão. Os teus anjos, está escrito que vai dar ordem do teu respeito para você não tropeçar com o teu pé em pedra. Né? Se você quer aparecer, já vai chegar voando na grande festa. Lá só, todo mundo ia aceitar Jesus, não é verdade? E eu não ia, gente? A mesma coisa hoje, se o céu se abrir e Jesus viesse assim, gente, eu me aceita, e aí mostra a imagem do inferno. Quem é que vai querer ir para o inferno? Mas vai de coração para o céu? Não, vai com medo. Então, pode ter certeza que vai muita gente para o inferno, que isso não vai acontecer. Entendeu? É uma verdade. E aí, o que Jesus fala? Não, que isso? Eu, hein? É ou não é? Negativo. Não vou fazer isso, não. E aí, a última, né, que é a parte, né, de querer você o sucesso, a fama, a qualquer preço. E aí uma boa parte cai nisso, achando que, infelizmente, é Deus que está com ele. Não. E ainda tem gente que dá corrupção e ainda tira dízimo e oferta. Eu vou dar porque você é abençoado, sabe? Só matando, não pode, né? Minha avó que falava para ver se nascia de novo, que ela era lá do negócio de espírito lá, mas antes de se converter, ela falava... O que eu quero dizer, gente, em nome de Jesus,
é que o diabo também dá as coisas da riqueza e da estrutura. Mas o que a gente não pode é ficar na igreja com princípios do diabo, se enganando de que está indo para o céu, porque o diabo nem esquenta a cabeça, ele é mais esperto que todo mundo aqui junto. Quem entendeu bem aqui? Ele deixa você tranquilo, viver confortável, numa boa, mas quais os princípios que estão chegando as coisas para a tua vida? São de Deus ou do diabo? Amém? Quem está entendendo essa mensagem aqui? Porque o apóstolo Paulo, falando para Timóteo, ele diz assim, ó, que o soldado não é coroado, ou seja, aquele que disputa um prêmio não é coroado se não agir legitimamente. Ele quer dizer isso da salvação. Então, os fins não justificam os meios para o servo de Deus. Senão Jesus não ia para a cruz. Quem entendeu bem aqui? Amém? Não, mas eu estou fazendo isso aqui, mas olha só, eu estou abençoando vidas. Não, meu filho, você está se beneficiando e está lavando a consciência, é só isso. Deixa de ser cara de pau. Quem entendeu bem aqui? Para de mentir para si mesmo, que vai para o inferno. Eu estou sendo claro ou não, gente? Amém? O problema não é ter riqueza, o problema é como a riqueza chega na tua mão e o que você vai fazer com a riqueza que vem na tua mão. É por ganância? Foi pisando sobre as outras pessoas, foi trapaceando, e quando a riqueza chega, você vai ser avarento, porque também não adianta, vai para o inferno do mesmo jeito. Então, os princípios para eu e você termos uma vida abundante tem que ser os princípios dados por Deus. Aí você vai gozar de uma vida abundante aqui e ainda vai para o céu. Igual Jó. Jó provou que, na realidade, ele não servia a Deus e adorava por aquilo que Deus dava para ele, mas pelo que Deus é. Pelo seu caráter, amém? Pelo seu amor, sua justiça e santidade. Por gratidão. Cadê o povo de Deus aqui? Dá uma glória a Deus bem alto para o Senhor. Eu sei que parece estar na contramão das pregações por aí, que a pessoa só prega que vai ganhar dinheiro, só prega que vai ficar rico. Não é verdade? Isso não estou falando que não pode ficar, não, gente. Pode ficar. Mas tem que ser com os princípios de quem? De Deus. Assuma esse compromisso de querer ir para o céu. Amém? Assuma o compromisso de, de buscar os princípios do Senhor para Deus abençoar a tua vida. Princípios do Senhor. Aí você vai ser abençoado aqui e vai ser abençoado depois dessa vida. Então, essas pessoas que a gente vê que prospera, fazendo tudo de errado, Asaf fala sobre isso na Bíblia, não fala? Asaf fala assim, eu olhando o ímpio, via ele sem aperto, numa boa, e o crente no sufoco lutando para poder... Aí ele fala, depois eu consegui contemplar a beleza do Senhor, e eu vi que eles vão passar igual a palha, e eu ainda vou para o céu. Deu para entender bem aqui? Amém? Porque deixa eu falar uma coisa para você aqui. Um dia ou 1000 anos para Deus é o quê? Então, ó, pode ter certeza disso. Fala com o irmão que está lá assim, ó, Deus vai te encontrar lá no final. Eu quero que você entenda bem isso aí. Fala de novo com o irmão assim, Deus vai te encontrar lá no final. No finalzinho, sabe? Depois da linha, é ou não é verdade? Aí vai ter alguém te esperando lá. Amém? E aí, como é que você quer chegar do outro lado? Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Cumprindo os princípios do Senhor ou do diabo. De qualquer forma, a gente vai ter que prestar conta. Paulo diz que a gente vai prestar conta. Né? Então, vale a pena. Abra a palavra de Deus aí, 2 Timóteo. E olha que a gente conhece a gente, hein? Segunda Timóteo, capítulo... Deixa eu pegar aqui rapidinho, que eu anotei. Aqui, 2, versículo 4. Ninguém que me... 2 Timóteo 2, 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem foi alistado pelo Senhor Jesus aí? Então, cuidado com o negócio dessa vida. E se alguém também não milita, não luta, né?
não é coroado se não militar o quê? Legitimamente, de acordo com os princípios de Deus. Pode ser coroado pelo diabo. O diabo pode falar, não, lá vai ser só um negocinho aqui, eu te dou mais mesmo. Aí é você que sabe. Deu para entender bem aqui? Então, o mundo rejeita Deus, quer viver do jeito que eles querem. Está dando certo? Está ou não? A gente vê morte, promiscuidade, coisas terríveis. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Deus fala para Jeremias assim, Jeremias vai interceder pelo povo. Estava ruim demais. Hoje está pior um pouco, tá? Está pior, não está? Está imaginando? E aí Deus fala assim, Jeremias, olha os feitos desse pessoal aí. Os feitos dele ultrapassam os feitos do maligno. Você tem noção do que Deus falar para Jeremias? Jeremias, a atitude dele está pior do que a do diabo. Sabe por quê? Porque o diabo ainda obedece a Deus. E o ser humano não quer obedecer de jeito nenhum. Não querem Deus perto. Deu para entender bem aqui? O diabo não obedece. É ou não é verdade? Deus falou, ó, só o Senhor dá as cultas, sai capeta. E ele sai. E o Senhor Jesus herdou um nome que está acima de todo nome, então ele pegou o nome dele e colocou na igreja, porque não colocou no mundo. Colocou aonde? Na igreja. Quem é servo de Deus aí? Porque a igreja não pertence a esse mundo. Então ela anda aqui, a igreja é uma espinha na garganta do diabo. Quem entendeu bem aqui? Por isso que ele é atacado de todo jeito. E cadê a igreja do Senhor? Dá uma glória a Deus bem alto aí. E você tem um nome que está acima de todo nome sobre você. Por isso que Jesus fala assim, em meu nome expelirão de demônios. Por isso que o demônio vai embora quando você manda. Não é porque ele quer, não. É porque o nome de Jesus está na tua vida. Então, o crente mais fraco, ele vence o mundo, não é porque ele é bom. É porque, na realidade, o nome poderoso de Jesus está nele. Amém? É por isso. Então, quando você é abençoado por Deus. Ninguém pode tomar. O que eu vou falar aqui não é fácil, não. Mas vou falar. Falo ou não falo? Falo, né? João 17. João 17. Eu sei que o pessoal, depois... Vocês não, graças a Deus, mas tem gente complicada. Mas reclama com Jesus, tá? Ele, em João 17, ele diz assim, ó, me ajuda a achar aí. 17, versículo 9. Jesus orando ao Pai a favor do discípulo. Olha o que ele diz assim, ó. Eu rogo por eles. Por quem? Cadê o discípulo de Jesus aí? Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. O nome de Jesus não vai salvar o mundo, não, gente. O nome de Jesus não é para o mundo. Está ali, o próprio Senhor Jesus não rogou pelo mundo, olha só. Quem falou isso? Por quê? Porque ele só vai rogar por aqueles que querem ele. Deu para entender bem aqui? Não é que ele não quer salvar todo mundo. Deus quer salvar todo mundo. Mas é necessário que se colocar debaixo da obediência e submissão dele. Senão não tem como, porque Deus ele não governa sobre rebelde, ele não governa sobre aquele que não quer. Jesus fala assim, olha, eis que estou à porta e bato. Se abrir, o que eu faço? Eu entro. Mas se não abrir, aí vai deixar Jesus do lado de fora. Eu estou sendo claro aqui, gente? Aí vai fazer um baile com o diabo. Tranquilo. De repente está dando uma festança com capeta lá dentro e Jesus chegou, sujou. É ou não é? Né? E não esconde as coisas aí, porque Jesus está na porta aí, vai dar. Não, ele não quer entrar para te acusar, ele quer entrar na tua vida, na minha, para nos limpar. Para nos salvar, para nos abençoar. Amém? Então, ele não rogo pelo mundo, mas pelo que do mundo tu me deste. Ou seja, Jesus veio e tira lá do mundo. Aí, você que aceitou Jesus, está se submetendo à palavra dele, é você que tem autoridade. Por isso que
Quando ele nos comprou das trevas, a Bíblia diz que quem é de Deus, o maligno não quer toca. Quem é de Deus aí? Dá uma glória a Deus. O maligno não toca. Então o diabo não me toca, não? Como é que ele tocou em Jó? Quem autorizou? E se Deus não autoriza? A Bíblia diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, ou seja, Deus fica velando até no momento da nossa morte, os anjos estão ali guardando para te levar para o céu. Nós que sei, quem serve a Jesus aí? Levanta a mão assim. Quem aceitou Jesus de verdade aí? Dá um glória a Deus bem alto para o Senhor. Às vezes, a gente, né? Vocês têm filhos também, neto, e aí você olha, tem gente que aí o teu filho faz uma bagunça, faz um negócio e tal, e se você vê, você vai pegar o filho e vai puxar a orelha dele, vai ou não vai? É ou não é? Vai até dar uma chineladazinha nele. Mas se o outro fizer isso? Hein? Tá maluco, né? Então presta bem atenção no que eu vou te falar aqui. A Bíblia diz, o povo de Israel, quando saiu lá dos hebreus, né, que eram os hebreus, né, que saíram lá do Egito, estavam caminhando pelo deserto. Aí vocês conhecem bem a história, então vai ser bem rápido para a gente terminar. E aí um rei lá maligno, Balaque, chamou Balaão para fazer o quê? Amaldiçoar o povo. Quem conhece essa mensagem aqui? Então, quero que você amaldiçoe, porque estão ganhando tudo. Se você amaldiçoar, a gente vai ter uma vantagem aí. E eles acreditavam muito nisso, aí Balaão vai, né? Vamos lá, Balaão, filho de Peor, que profetiza de olhos abertos, né? E começa a profetizar. Só que quando ele olhou para o povo, o anjo estava do lado dele e falou, se amaldiçoar, vai passar o rodo em você. Quem entendeu bem? Deu para entender bem? Aí ele vai, ao invés de amaldiçoar, ele fala, esse povo é uma bênção. Esse povo, olha, não tem igual. Não é? Esse povo vai ganhar tudo. Aí o cara olha para mim, irmão, eu te paguei para tu amaldiçoar, você está abençoando? Como é que é isso? Ele está maluco, como é que eu vou amaldiçoar, rapaz? O negócio vai ficar ruim. Aí, não, então vamos de outro lugar. Aí ele achou que indo para outro lugar, aí chegou de lá, mesma coisa, o anjo estava lá, vai. É ou não é? Vai aí, tenta a sorte. O Balaão, vai dar ruim para o meu lado. Aí, na terceira vez, o cara, mas você vai de novo abençoar? Ele, não tem jeito, olha. Contra eles não vale encantamento, obra de macumbaria ou bruxaria. Fala assim, eu sou de Deus e o maligno não pode me tocar. Deu para entender bem aqui? Né? E aí, quando ele olha, de novo, ele falou, mas rapaz, tu podia me dar teu reino todo, eu ia perder minha vida. Não vou fazer isso. Aí sabe o que acontece? Balaão tem uma grande ideia. Fala com a pessoa, cuidado com as ideias que dão para você. Tem algumas ideias aí encapetadas. Aí ele fala, olha só, você não vai conseguir bater neles, o diabo não vai conseguir pegar. Só tem um jeito, você tem que fazer eles desobedecerem a Deus, que é o próprio Deus arrebenta eles. E aí o que o Balaão fez? Um churrascão. Chamou aquelas mulheres da vida, quem entendeu bem aqui? E aí, aquela bagunção toda, aquele negócio todo, aí Deus olhou e falou, o que é isso aí, gente? Que isso? Aí, não é? Que isso? Esse é o meu povo santo? Aí, tu imagina, não devia ter o capeta lá, né? Mas um anjo deve ter olhado assim, Senhor, não é mole não. Aí Deus vai e arrebenta o povo. Então, presta bem atenção, quando você é de Deus, e aqui vai uma orientação para você. Se vacilar e a correada cantar nas suas costas, fica quietinho e agradece a Deus. Porque é o papai que está batendo. Para te acertar. Quem pode dar glória a Deus nisso aí? Porque é melhor apanhar dele do que cair na mão do capeta. Concorda comigo, gente? Foi isso que aconteceu com Davi.
Deus ele dá 3 opções para Davi. Na mão do inimigo, na mão do... É o que Davi fala? Não, é melhor ficar contigo, melhor só bater, que o senhor sabe até onde eu aguento. Fala como assim, minha avó falava que pé de galinha não mata pinto. É ou não é verdade? Amém? Quem pode dar um aleluia bem alto do Senhor aí? O diabo domina e faz gerência do mundo. Mas na tua vida e na minha vida, quem gerencia é Jesus Cristo. O diabo pode dar riqueza para o mundo, mas a nossa riqueza é o Espírito Santo de Deus. E Ele que pode abençoar a nossa vida. Quem entendeu bem o que é? E fala assim, eu sou de Deus, através de Jesus Cristo, e o maligno não tem poder sobre a nossa vida. Amém? A tua prosperidade é Deus que dá. A tua saúde é Deus que dá. A tua família é Deus que dá e que guarda. A tua salvação é Jesus que trouxe para o céu para você. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus, que é de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. A Ele a honra, o domínio, o louvor para todos sempre. A Ele toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. É a Ti, Jesus. Glória a Deus, aleluia. É o nosso Jesus. Fica com Jesus. Pode estar doendo hoje, mas o Senhor Ele vai colocar um curativo. Quem entendeu bem aqui? Amém? Não olha para a riqueza do ímpio, nem para o ímpio prospera, não. Fica com Jesus. Olha só, a prosperidade do Senhor não acrescenta dores. O do diabo, ele pisa, amassa, não é verdade? Tem isso, mas perde aquilo. Não tem paz, não tem alegria, ainda fica escravo do capeta. A de Deus não. Sabe, ela traz paz, traz alegria, traz tranquilidade. É segura, a de Deus é segura, tem garantia, segurança, porque ninguém, operando Deus, ninguém. Amém? Você é a igreja do Senhor. E sabe o que Jesus fala? As portas do não prevalecerão contra a minha igreja. Cadê a igreja do Senhor? Aleluia, essa é a igreja do Senhor Jesus. Você está guardado. Sabe, a tua entrada, a tua saída. Amém? Eu sei que a gente às vezes padece algumas coisas, mas porque a gente que dá um mole. É ou não é verdade, né? A gente que vacila. Mas mesmo assim o Senhor chama. Muitas vezes, né? Eu novo convertido vacilava. Todo novo convertido dá um chupeço, não é verdade? E aí, né, eu deixava de fazer uma coisa, fazer outra. A grande parte, o Senhor falava assim, ó, vou te avisar, hein? Eu, né? Continuar, vou te dar umas cacetadas. Mas nunca nos manda embora. Ele guarda você até o dia do juízo. Para perdoar e guardar você em amor. Amém? Mas se puder passar sem errar, melhor. Porque aí o Senhor vai trazer só bênção para a tua vida. Glória a Deus. Quem entendeu essa mensagem aqui em nome de Jesus? Se levanta nesse momento. E você... Hoje, quando você vier aqui na frente, você vai vir marchando como um exército de Deus. Tá? Porque você pertence ao Senhor Jesus. Ele comprou a nossa alma pelo valor do sangue dele, o sangue do justo. E ele fala assim, ó, e as ovelhas que o Pai me deu, ninguém pode arrebatar da minha mão. Ninguém pode tirar você da mão do Senhor Jesus. Você não vai querer sair, que tu não é bobo? É ou não é? Amém? Fica ali com Ele, vamos ficar com Ele, é a melhor coisa que a gente faz na vida. Amém, Pai, em nome de Jesus. Nós recebemos a Tua palavra. O diabo, ele pode ter um certo domínio, meu Pai, permitido pelo pecado, porque os homens que pecam desejam isso. Algumas pessoas da sociedade que querem, Senhor, entregar a vida para o diabo. E aí o Senhor deixa, porque o Senhor deu livre-arbítrio para o homem, para escolher entre o bem e o mal. Mas nós escolhemos ficar contigo, Jesus. Nós escolhemos o Senhor Jesus. O Senhor nos escolheu para que nós pudéssemos te escolher. Então continua guardando o teu povo, prosperando, Pai. É onde tem uma dificuldade, abençoa teus filhos. Para que eles saibam que ninguém pode tocar no teu filho, Senhor, e na tua filha. Porque tu és o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Então venha ao altar e fala com Deus, Senhor, eu sou teu, eu sou tua. E seja lá o que você estiver precisando, o Senhor
quer trazer para a tua vida, porque Ele pode trazer. Ele é o dono. Jesus, Ele fala assim, ó, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Sabe o que significa? Que debaixo de Jesus, Ele pode dar tudo que você precisa, tudo, mas tem que ficar com Jesus. Porque o diabo não tem mais poder do que ele. É importante, ele falou, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora, ele só domina aqueles que querem ficar com ele. Aí não tem jeito. Que querem ficar voluntariamente com o Senhor Jesus. Agora, quem não quiser, aí é claro que é o diabo que vai dominar. Mas não é o caso da igreja, porque a igreja está aqui lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então coloca a tua vida, teus filhos, tua família, esposa, teus relacionamentos, tua vida financeira, tua saúde, tua vida espiritual, teu coração, sua mente, coloca diante de Deus. Fala, Senhor, eu estou marchando, Senhor, em direção à terra prometida. Mas enquanto eu estou aqui, eu sei que nada vai me faltar, porque o Senhor é o meu pastor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continua, Pai.